Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Denise Monteiro, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como o seu cérebro pode estar te enganando. Sim, pode parecer complexo, né? Mas eu vou tentar resumir de uma forma bem simples e vou tentar utilizar menos termos técnicos possíveis para que você consiga entender como isso acontece. E já vamos para o exemplo. Então, imagine que ao sair de casa você esteja com medo de ser assaltado. Porque você já vivenciou isso em algum momento ou porque você já ouviu alguma história. Mesmo que o assalto não esteja acontecendo de verdade, o seu corpo reage como se a ameaça fosse real, simplesmente pelo fato de você estar imaginando e criando uma história na sua cabeça. Isso ocorre porque a sua mente ativa o mecanismo de luta ou fuga, que é o nosso instinto primitivo de sobrevivência. É uma resposta fisiológica automática a situações de perigo ou estresse. Então, ao imaginar um assalto, o cérebro percebe a situação como uma ameaça e essa percepção ativa a amígdala, a parte do cérebro responsável por processar essas emoções como medo, e dispara sinais para o nosso sistema nervoso simpático, que é como se fosse o botão de power, o botão de liga. Então, o cérebro ordena as glândulas suprarrenais que liberem adrenalina e cortisol, que são os hormônios responsáveis para preparar o nosso corpo para enfrentar, paralisar ou fugir do perigo. Se pegarmos o exemplo do mundo animal, o camaleão, por exemplo, ele se paralisa diante do inimigo, ele se camufla. E então você pode começar a sentir no seu corpo físico várias reações, como por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, porque o coração bombeia mais sangue para os músculos, te preparando para a ação. A respiração fica rápida e ofegante, porque o corpo aumenta o fluxo de oxigênio para os músculos. O seu corpo fica tenso, porque os músculos ficam prontos para reagir rapidamente. E há uma dilatação das suas pupilas, para melhorar sua visão periférica, para perceber melhor o ambiente. Há um excesso de suor, pois o corpo acaba regulando a temperatura e prepara-se para o esforço físico. Então perceba que há um estresse grande no organismo devido ao excesso de cortisol e adrenalina. Só que quando essa resposta de estresse ocorre com frequência, como em pessoas que pensam muito em perigos, têm pensamentos ruins ou têm muita ansiedade, o corpo pode sofrer efeitos negativos, como cansaço, insônia, aumento da pressão e outros problemas relacionados ao excesso de cortisol no organismo. E olha que um simples pensamento é capaz de produzir tudo isso. Porque ele prepara o seu corpo para reagir ao ataque de uma fera imaginária. Algo que não existe, que só está dentro da sua cabeça. Quer ver um outro exemplo? Sabe quando as pessoas estão conversando sobre comida e de repente você começa a sentir uma fome que você nem estava sentindo? Ou você começa a imaginar um prato de sua preferência e você diz que deu água na boca só de imaginar o seu prato? Pois é. Isso acontece porque o seu cérebro está achando que tudo isso é real, ele não sabe que é apenas uma conversa. Pensar em comida também pode aumentar, por exemplo, a liberação da grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome ao cérebro. E isso faz com que você sinta a necessidade de comer, mesmo que seja apenas por influência mental. Por que dizemos que deu água na boca? Esse termo não é por acaso. Ele se refere à salivação aumentada que ocorre quando pensamos, vemos ou sentimos o cheiro de alimentos que gostamos, que desejamos, que sacia. Essa expressão tem base fisiológica e está ligada ao processo de digestão e é uma resposta natural do corpo à antecipação de algo saboroso. Quando pensamos ou vemos um alimento que apreciamos, o cérebro, especialmente o sistema límbico, envia sinais às glândulas salivares para produzir saliva. Isso porque a saliva é essencial no nosso processo digestivo, ajudando a umedecer e quebrar os alimentos na mastigação. E os alimentos que gostamos costumam estar associados a momentos de prazer, a momentos de contemplação. Então, ao pensar ou cheirar algo que adoramos, o cérebro libera dopamina, o que aumenta a sensação de prazer. Como reflexo, intensifica a salivação. Por isso é tão importante você tomar consciência dos seus pensamentos, porque muitas vezes pensamos e não prestamos atenção. Um ponto a se observar em relação aos pensamentos.
Muitas reações e pensamentos que você tem podem vir de um padrão mental automático e que você não tem controle, mas que foi moldado por experiências vividas por você, influenciando seu corpo através de sensações físicas, tensões musculares e até no funcionamento do seu sistema nervoso. Esses dias, conversando com uma cliente que vai passar por um procedimento cirúrgico, daqui a um mês mais ou menos, ela disse que está tão nervosa que o intestino dela está totalmente desregulado. E ela só pensa na cirurgia 24 horas por dia, em tudo que pode acontecer, seja de bom ou de ruim. E isso está presente na cabeça dela o tempo todo, e ela não tem controle sobre isso. A ponto dela estar percebendo que está suando demais e está com o coração muito acelerado, como se estivesse em uma maratona. Ela chegou a passar com alguns médicos, mas nada foi constatado. O médico disse que era apenas uma crise de ansiedade. E o diagnóstico do médico e os sintomas relatados por ela faz total sentido. Ela está passando a mensagem para o cérebro que a cirurgia é algo perigoso, que ela pode ficar mal, que ela pode piorar, que ela pode morrer. E o nosso corpo é perfeito. Ao sinal de uma ameaça, que no caso dela é a cirurgia, ele se prepara para que ela tenha uma reação de luta ou fuga. Só que como ela não reage, porque não existe exatamente um perigo, ela não para de pensar no pior e o corpo dela continua se preparando eternamente ali, jogando cortisol, adrenalina, até que os pensamentos cessem. Por isso é importante você viver o agora, o momento presente. Quando perceber uma avalanche de pensamentos, respira fundo, observe tudo que está ao seu redor, sente os cheiros, ouça os barulhos, contemple algo que você está vendo, pode ser uma foto, uma caneta que você goste, agradeça ao dom da vida, permita-se apreciar o momento atual. Uma dica, quando isso acontecer, respira e inspire. Opa! Esse microfone aqui tá me dando um baile. Mas vamos lá. Quando você sentir que você tá com um pensamento muito acelerado, você tá pensando muitas coisas, coisas que você nem sabe que vai acontecer, para você acabar com essa nuvem de pensamentos, com essa nuvem de sensações, de achismos do que você acha que pode vir a acontecer, respire e inspire contando até 10. Pode parecer uma bobeira, tá? Eu sei que muita gente fala, até parece que respiração ajuda uma coisa. Respiração é papo de coach, de terapeuta, sei lá, de curandeiro. Mas não é, gente. Você vai fazer assim, ó. Inspire em 1, solta em 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o 10. Não importa onde você esteja, se você está no ônibus, se você está caminhando, se você está trabalhando, se você está indo para o supermercado. Quando vier essa avalanche de pensamentos, experimente fazer isso, que você vai ver que vai dar certo. Esse microfone tá me dando um banho. Tá, mas vamos lá. E por que isso resolve? Porque o seu cérebro foca na contagem e te traz para o agora. Tira de você esses cenários imaginários que você está pensando e que nem existe. E se seus pensamentos ruins são derivados de situações traumáticas que você vivenciou, experienciou e que não conseguiu superar, procure um terapeuta que possa te ajudar nessas cicatrizes emocionais. E se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui e se inscreva para ser notificado sobre novos vídeos. E se você puder, curta esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que eu acho super importante e válido. Olha até que ponto o seu cérebro pode te enganar e você não imaginava, e você não sabia. Então, te espero no próximo vídeo e até mais!